Também, pegando esse tema, a gente sabe que no podcast, né, do Stock Pickers, você conversa sempre com muitos gestores, muitos especialistas. A gente aqui também acaba conversando sempre muito com gestores, também especialistas, mas queria ouvir do seu lado, né? De um modo em geral, como que está a perspectiva da maior parte deles em relação aqui à nossa Bolsa Brasileira? Na média, está mais para otimista, está mais para moderado? Porque a gente também tem N outros fatores, né? A questão das reformas no Brasil, a vacinação que ainda não está naquele ritmo que a gente gostaria. A gente está vendo ainda o Brasil aí só com 10% da população vacinada com as 2 doses, 20% com a primeira, mais 10% na segunda. A gente hoje falou com a Giovana lá nos Estados Unidos, muitos estados já estão com mais de 70%. Eu ainda brinquei com ela, nossa correspondente, né, lá nos Estados Unidos, falei, fiquei com inveja dessa sua notícia aí. A gente sabe que aqui ainda tem alguns pontos, né, que ainda preocupam, principalmente cenário político, enfim, essa CPI da Covid aí, mas de uma forma em geral, quando você conversa com esses gestores, como que está o perfil ali? Está mais para otimista? Está mais para moderado? Como que eles estão enxergando o nosso cenário ali num médio prazo, mais ou menos? Tá. A resposta ela é um pouco mais longa, então já vou para o direto ao ponto. Eles são, em geral, otimistas. Tá? Eu sinto uma predisposição a risco, e não é nem pelo noticiário em si, mas é pelo próprio contexto que a gente está vivendo, de juro muito baixo, empresas entregando bons resultados. Então, no absoluto, né, se você olhar ativo por ativo, ações tendem a entregar uma performance positiva pelo próprio fato das empresas estarem crescendo, mas no mercado financeiro tudo é relativo. E no relativo fica ainda mais interessante, porque entre comprar ações e ir para renda fixa, poxa, a renda fixa não está pagando tão bem, né? Ou ir para outro mercado, o mercado de ações ele acaba sendo mais, vamos dizer, mais assertivo nesse momento, né? E isso tudo acaba ajudando a manter um viés mais otimista. Mas, como eu disse antes, tem muito ruído na história, né? A CPI da Covid foi uma delas, né? A gente está vendo muita coisa que está rolando, né? Mas algum impacto prático de, isso acabou com o governo aqui ou atrapalhou ali, não teve nenhum impacto prático ali que você desiste de alguma ideia que você tinha de investimento por causa da CPI da Covid. Vacinação, de fato, a gente está devendo nesse ponto, mas a gente, olhando nos números ali, primeiro a gente percebe algo que ficou bem claro nos indicadores econômicos, né? A economia não sentiu tanto essa onda como no ano passado. Se é porque as pessoas já não aguentam mais ficar em casa e estão saindo mesmo assim, ou alguma certa irresponsabilidade social, eu não sei. Mas o fato é que os números mostram que a atividade econômica não sofreu tanto quanto se esperava. Então, a questão de mobilidade, a gente percebe também que as pessoas estão se movimentando mais. Embora a vacinação não esteja avançando no ritmo que poderia avançar, a gente percebe que, por mais que o número de casos esteja volátil, né, hora cai, hora volta a aumentar, o número de óbitos não está tão volátil assim. Ele está, vamos dizer, mais comportado, né? É inaceitável os números que a gente tem, mas ele não tem piorado tanto quanto nos momentos que a gente tem uma piora de número de casos. É para ficar otimista? Não, porque a situação é ruim ainda, mas pelo menos se a gente for ver o cenário que a gente já presenciou de Covid e o que está por vir, e a gente tem uma proxy, é só olhar lá fora, né? Você falou da Giovana, a gente tem bons indicadores de que a vida está voltando ao normal lá fora. Então, isso uma hora vai chegar aqui. Talvez não na velocidade que a gente queria, mas uma hora vai chegar. Então, acho que isso tudo acaba, no final do dia, quando você faz lá as contas, a economia não está sendo tão impactada, a pandemia continua persistente, mas vai passar. E a gente sabe que a gente está mais perto do fim do que do começo. Então, esse pragmatismo ajuda a encontrar boas oportunidades na Bolsa. E isso sem contar, acho que o fator principal é a cereja do bolo, commodities. Né? A gente está vendo um ciclo favorável para commodities, e a nossa Bolsa, Brasil ainda, é muito commodity. Somos um país extremamente comoditizado ali, tanto no Ibovespa quanto fora. Então, isso acaba tendo um peso importantíssimo ali no índice, né? Até acho que 1/4 do Ibovespa ainda está lá representado por empresas de mineração, siderurgia, petróleo, celulose. Então, isso tem um peso grande
no índice, né? Até justifica essas novas máximas históricas. Ô, Thiago, apesar da crise, né, dessa questão sanitária, a gente também tem a inflação acelerando. Como que você acha que esse cenário pode estar mexendo com as estratégias ali para os investidores? Eu acho que mexendo na estratégia, é óbvio que a gente tem sempre que se adaptar, mas tudo isso é importante para a gente lembrar uma lição fundamental, né, que a gente tem que ter num cenário otimista, pessimista ou num cenário incerto, que é a importância da diversificação, né? Todo cenário tem o seu risco e diversificar é a melhor forma de você mitigar os seus riscos. Então, estou aqui desenhando um cenário aqui bem favorável, mas se a gente tiver um descontrole inflacionário, isso vai trazer um grande impacto nas economias como um todo, né? Isso principalmente nos juros e vai impactar a bolsa, né? Então, uma boa proteção contra isso é você ter desde talvez moeda forte ou simplesmente commodities, né, ativos reais. A bolsa também acaba entrando nisso, mas por questão de valuation ela pode sofrer. Mas o mais importante do que ter, eu diria, o que não ter, que é 100% de exposição no único ativo. Não é porque bolsa continua sendo o melhor cavalo, e isso tem se provado nesse ano, e principalmente agora no mês de maio, né? Não foi só maio, né? Foi o terceiro mês consecutivo de alta do Ibovespa, 15% de alta nesses 3 meses, mas não é por causa disso que eu vou ter 100% de alocação em bolsa, né? Diversificação é fundamental. Mas, respondendo só a pergunta sobre inflação, embora ela preocupe e vai provocar alta na Selic, é algo que, se a gente parar para pensar, poxa, a Selic vai subir de 3 para 6. O foco está em 5,75, né? Mas deve ir até 6, 6 e pouco. Parece muito, mas se a gente olhar para o nosso histórico de Selic, né, antes de todo esse ciclo de queda, a nossa menor Selic histórica foi no governo Dilma, que desceu no termo que a gente usou na época, na marretada, porque não tinha um cenário favorável para descer os juros, né, para jogar a Selic para baixo, a inflação estava para cima, mesmo assim a Selic caiu para 7,25. Ou seja, mesmo com tudo isso que vai acontecer, a Selic vai ter que subir para controlar a inflação, ela ainda vai ficar abaixo do que foi a mínima Selic de toda a nossa história, né? Então, para um país que se acostumou tanto a viver com um ambiente de juros a 2 dígitos, a Selic voltar para 6% pode não ser o cenário desejado, mas ainda assim é um cenário que, no relativo para a nossa história, ainda é muito promissor, né? O empresário conseguiu prosperar com Selic a 2 dígitos por tanto tempo, não vai ser uma Selic de 5,5%, 6% que vai atrapalhar. Se for mais do que isso, aí sim começa a complicar, né? A água começa a subir, fica mais difícil andar. Mas ali, no que está hoje projetado pelo Focus e pelo mercado em geral, 5,5%, 6%, a gente ainda dá para ficar otimista ainda.